Questão 49. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserida nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Então, eu pego o gene que a erva daninha apresentava, já que ela era resistente, a essa praga e introduzo na planta da lavoura. Aí, nesse caso, eu estou transferindo o gene de uma planta para outra planta de espécie diferente. Eu estou fazendo um processo de transgenia. Eu estou produzindo um organismo geneticamente modificado que recebe gene de outra espécie, e esse gene é um gene de interesse, né? Aí, nesse caso específico da questão, essa planta recebe o gene que vai trazer resistência a uma determinada praga que afeta essa lavoura. Então, eu pego o gene de resistência, introduzo nessa planta, e essa planta geneticamente modificada, ela passa a apresentar essa resistência a essa determinada praga. Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada? Clone. Clone é uma planta geneticamente idêntica à outra. Eu não estou produzindo uma planta geneticamente idêntica à outra. Eu estou pegando o gene de uma planta, isolando esse gene, o gene para resistência a uma praga, e estou introduzindo em uma planta de espécie diferente. Então, eu estou fazendo a transferência do gene de uma espécie para outra. Eu estou alterando geneticamente o material de uma espécie, né? O material genético de uma espécie. Então, é um processo que é de transgenia e não de clonagem. Clonagem é para produzir um organismo geneticamente idêntico. Pode ser um processo natural, como acontece com plantas, por exemplo, no brotamento, ou pode ser um processo feito artificialmente no laboratório, né? A gente faz aí a clonagem de células, de animais, a gente pode aí, nesse caso, conseguir fazer, né? A gente tem a clonagem terapêutica, por exemplo, é o mais comum, né? Onde você tem aí, nesse caso, a proliferação de células de um determinado tecido. Então, a ideia da utilização disso seria produzir tecidos específicos que são a partir de células do mesmo indivíduo, então aumenta a chance aí de eficiência nesse processo, em transplantes e tudo mais. Ou pode ser a clonagem reprodutiva, né? Onde você tem um outro indivíduo sendo gerado e esse indivíduo vai ser geneticamente idêntico ao indivíduo doador do núcleo. É a ideia da Dolly, né? Onde você tem aí, nesse caso, duas ovelhas, uma doadora do núcleo e de um núcleo de uma célula somática e outra doadora de um óvulo nucleado. O óvulo nucleado recebe esse núcleo da célula somática, que é um núcleo diploide, gerando aí, nesse caso, um embriãozinho a partir dele. Esse embrião que está sendo gerado vai gerar um indivíduo que é geneticamente idêntico a quem doou o núcleo, que comanda as características gerais da nossa célula, né? Híbrido. Híbrido aí, nesse caso, seria uma mistura. Você ter indivíduos de espécies diferentes cruzando entre si e gerando um organismo que é híbrido, que é uma mistura entre essas duas espécies. Eu não cruzei a erva daninha com essa planta da lavoura que eu tenho interesse para gerar uma espécie híbrida. Eu introduzi um gene específico dessa erva daninha na planta da lavoura que eu tenho interesse. Então, não é um hibridismo que a gente está observando, né? A gente está observando uma técnica de transgenia, onde eu pego o gene de um indivíduo e introduzo em outra espécie. Então, aí, nesse caso, tem diferença. Hibridismo é quando eu pego espécies diferentes e vou cruzando, né? E, nesse caso, gerando indivíduos que a gente considera, aí, nesse caso, sendo híbridos, tá bom? Mutante, não, porque eu não vou. A mutação é um processo raro e aleatório, né? Então, aí, nesse caso, a gente vai ter alteração do material genético pela alteração de genes, número de cromossomos, estrutura, né, desse cromossomo, e a gente não tem uma mutação acontecendo. É um gene de interesse introduzido em outra planta, alterado assim geneticamente, tá? Dominante. Eu acho que ele tinha que colocar 5 opções, ele colocou dominante, né? Não tem nem explicação para isso. Dominante é só uma palavra que a gente usa normalmente em genética para exemplificar um alelo que consegue se expressar
mesmo que em heterozigose, né? Então, não tem relação. E transgenia, que é a resposta correta quando você tem um gene de uma espécie inserida em outra, e isso vai, aí, nesse caso, garantir a formação de indivíduos que são geneticamente modificados, e isso vai garantir algum tipo de vantagem, né? Então, a técnica de transgenia a gente vê sendo aplicada na agricultura para melhoramento genético de espécies cultiváveis. A gente pode observar essa técnica de transgenia sendo aplicada em laboratório para a produção de vírus geneticamente modificados, de bactérias geneticamente modificadas, que são utilizadas em terapia gênica, em produção de medicamentos e que vão trazer benefícios aos seres humanos. Então, a biotecnologia, essa técnica da biotecnologia, que é de transgenia, ela tem uma aplicação bem ampla, né, que pode ser utilizada aí de várias formas, mas a gente sempre vê essa alteração do material genético, genes sendo removidos ou sendo inseridos para promover essa alteração genética, sempre com a ideia de melhoramento genético ou de trazer algum outro benefício, produção de medicamento ou algum tratamento específico que traga algum benefício para o ser humano, né? Então, seria aí, nesse caso, letra E a opção correta.